Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25, a linguagem do corpo. Vocês sabem, a prova do Enem é muito interpretativa, né? E ela vai trabalhar com as diferentes linguagens e também com a linguagem corporal. Então, a linguagem corporal diz respeito. Então, a linguagem corporal é um conjunto de sinais que são emitidos pelo nosso corpo, logicamente, e que podem ser observados em expressões faciais, também no nosso semblante, nos gestos, nos olhares que a gente faz. Então, gente, a prova do Enem, como eu falei, é muito interpretativa, né? Nós temos a linguagem corporal, né, que é muito importante, ou seja, ainda que a gente não verbalize, né, uma informação, o nosso corpo consegue fazer isso por nós, né? Então, às vezes, pela nossa postura, as pessoas sabem o que a gente quer dizer e como a gente está se sentindo naquele determinado momento, em determinado lugar. Então, vamos à questão teórica. As sociedades humanas e as manifestações corporais. Pode-se afirmar que quando o homem surgiu no planeta, com ele surgiram as manifestações corporais. Então, o homem desde sempre estabelece essa comunicação. A linguagem é inerente ao homem, né? Responsáveis pelas primeiras expressões de linguagem, reveladoras de desejos, emoções, ideias e sentimentos. Sendo a linguagem gestual a primeira das linguagens, pode-se dizer que a dança foi a primeira das artes, possibilitando ao homem a expressão de sua sensibilidade. Com o passar do tempo, a dança multiplicou suas funções como uma manifestação corporal, assumindo hoje finalidades puramente lúdicas, recreativas, profissionais ou mesmo terapêuticas. Então, ao longo do tempo, né, a dança passou a apresentar diversas finalidades. A dança é apenas um dos exemplos de como as manifestações corporais participam das sociedades humanas e de como vão se moldando, vão se transformando, né, as diversas necessidades de movimento por parte dos seus componentes. Então, conforme as necessidades do indivíduo, conforme elas vão mudando, né, a demanda vai aumentando, então a dança também vai se moldando a essas diversas necessidades apresentadas pelo homem. A dança, os jogos, os esportes e as lutas são atividades humanas que não somente buscam os benefícios individuais para o corpo e o espírito, mas têm a ver com o processo de sociabilidade, né? Então, a linguagem do corpo é mais do que algo subjetivo, é um processo de estar para o outro, né? É um processo também de sociabilidade que deve fundamentar esse convívio entre os homens. Nesse sentido, é importante que se possam fazer as convenientes relações entre essas manifestações e as reais necessidades dos seus produtores, dos seus indivíduos. As danças. Sem preocupações de erudição, é fácil perceber que a vinculação que se faz entre a atividade de dançar e as necessidades humanas. A exemplo das danças da chuva, isso aqui é muito interessante, uma questão cultural, né? A exemplo das danças da chuva em comunidades indígenas, os índios fazem uma corrente, dançam em círculo, unem-se nas vozes. É interessante, gente, porque essa questão do círculo é importante não só na cultura, não só para a cultura indígena, mas também para a cultura africana, né? Então, a exemplo das danças da chuva em comunidades indígenas, os índios fazem uma corrente, dançam em círculo, unem-se nas vozes. Então, olha só que cultural, que importante, né? Chega a ser poético. Unem-se nas vozes, no pensamento, na oração. E a dança permite, né? É o elo condutor dessa atividade social. Muitos filmes retratam guerreiros em danças rituais preparatórias para o combate, uma forma de buscar força para enfrentar o inimigo, então uma espécie de resistência, né? Essa dança marca uma resistência. É possível mudar o parâmetro da conversa e pensar nas danças mais conhecidas, aquelas em que a manifestação corporal é de congraçamento, de envolvimento, embalando as festas do mundo jovem. E aquelas valsas dos 15 anos,
ou as de casamento, as quais simbolizam com graça e beleza ritos de passagem, de prestígio social. Então, nós temos as danças mais conhecidas, né? Geralmente aquelas que são feitas nas festas de 15 anos e nas de casamento, que vão marcar um rito de passagem, né? Vão marcar, por exemplo, na festa de 15 anos, né, tem-se a cultura de mostrar uma menina que já está pronta, né, seu corpo está ficando pronto, uma menina que está virando mulher, que provavelmente já teve a sua primeira menstruação, né, tem toda essa questão, tem toda essa cultura, né, e o casamento, por exemplo, que marca um prestígio social, né, uma festa, são festas que, e a de 15 anos também, de certa maneira, marca, né, esse prestígio social, porque são festas que tem todo um ritual, são festas que envolvem um poder aquisitivo, né, significativo a depender da festa. Então, há danças de solo, balé, danças de roda, quadrilha, folclóricas, reizado, carimbó, danças étnicas e a gente, outra coisa, gente, cada lugar vai apresentar as suas danças específicas, né? Então, a dança, ela está muito associada à nossa cultura, né? A prova do Enem é uma prova que vai trabalhar muito com a questão cultural de maneira geral. Então, tem danças étnicas que pretendem reproduzir realidades culturais locais, danças eróticas ou performáticas, cancan e dança do ventre, a popular dança de salão e as danças puramente religiosas. Houve momentos em que as danças traduziram a rebeldia de grupos. Olha só, outra coisa muito interessante a rebeldia de grupos sociais diante de imposições, por exemplo, a capoeira, né, gente? De imposições preconceituosas, buscando na luta pela liberdade de expressão superar as convenções e promover a liberação, seja dos valores culturais de um grupo, seja das emoções no plano individual. Em outros países, mas com influências que chegaram fortemente ao Brasil, o rock, o rap e o funk traduziram ao surgir movimentos contestatórios. Então, a cultura está muito associada a essa questão de contestar, né, de inovar, de fazer com que o indivíduo faça parte. Né? Movimentos contestatórios em que a manifestação física simbolizava uma nova forma de expressão, ou seja, de fazer algo, essa questão, né, contestatória seria o seguinte, vamos fazer uma alusão aqui ao modernismo, por exemplo, né? Eu acho que vocês não tiveram aula de modernismo ainda exatamente, vocês devem estar chegando lá, mas a gente já comentou um pouco nas nossas aulas. O modernismo foi uma escola que quis inovar, né? Então, essa inovação acontece, gente, em diferentes modalidades artísticas, né? Então, esses movimentos contestatórios, em que a manifestação física simbolizava uma nova forma de expressão de grupos que reivindicavam espaços cada vez mais crescentes na sociedade. Atividades físicas. Pode-se definir atividade física como todo movimento realizado por um indivíduo, fazendo uso dos músculos esqueléticos, resultando em gasto energético maior que o dos. Historicamente, a atividade física penetrou no Brasil com objetivos médicos. Posteriormente, veio a forte influência militar. Então, mais uma vez, é uma questão cultural, né? Que aqui parece ser algo muito importante não só no Brasil, né? Presente não só no Brasil, que impôs a necessidade de manter o corpo apto a todas as ações eventualmente requeridas nessa área. Mais recentemente, e até bem pouco tempo, passou a predominar a tendência desportivo-competitiva, segundo a qual era importante, pela atividade física, selecionar os melhores nos mais variados esportes e jogos. Então, aqui a gente tem essa questão da atividade física que tem a ver com a saúde, né? E também em que se trabalha na atividade física também vai trabalhar com essa questão da competição, né, de selecionar os melhores que estão fazendo os melhores, né, dentre aqueles que estão praticando determinada atividade. Atualmente, essa expressão é usada para fazer referência principalmente a exercícios com o objetivo de manter a saúde física e até mental. A saúde mental tem muito a ver com a questão de movimentar o nosso corpo, né, gente? Por exemplo, se a gente faz uma análise breve, por exemplo, da pandemia, a gente percebe que a pandemia, em algumas pessoas, gerou
ausência não, né? Mas essa diminuição de, de movimento, né? Pessoas que faziam academia, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, que pelo perigo que o convívio social com o qual a gente se acostumou, né, desde pequeno, esse convívio social passou a representar um perigo, né? Muitas pessoas passaram a ficar em casa. E essa diminuição do movimento do corpo vai gerar uma saúde mental comprometida, né? Então, fazer exercício físico, né? Manter a saúde física é mais do que manter a saúde física, é manter mais ainda a nossa saúde mental. Então, ter um bom conhecimento sobre os benefícios que a atividade física proporciona ao organismo e suas formas de realização facilita a autonomia das pessoas em suas escolhas de hábitos de vida mais saudáveis e capazes de atender às suas necessidades. Esportes e jogos. Esporte e jogo têm definições diferentes, mas a maioria das pessoas pensa que são sinônimos. Esportes são as atividades que têm regras pré-determinadas, né, pré-estabelecidas para a sua prática, desde as próprias estruturas recomendadas até as vestimentas utilizadas. Possuem organizações e representações regionais, nacionais e principalmente internacionais, tendo caráter preponderantemente competitivo. Né? Nós comentamos sobre a competição há poucos slides. Já os jogos, então a gente percebeu que aqui os esportes apresentam normas específicas, né? E vão incitar essa competição. Já os jogos têm uma flexibilidade muito grande em relação às regras, que podem ser adaptadas em função do grupo propenso a participar, do ambiente onde é praticado, do material disponível e de muitas outras variantes. Podem ser competitivos, mas pretende-se que sejam basicamente cooperativos e recreativos. Então, a questão do esporte é uma questão mais profissional, né? Vai zelar pela competição, a gente tem regras que já são estabelecidas, né? Então, essa autonomia acaba sendo diminuída. Ao passo que nos jogos a gente apresenta uma autonomia, uma flexibilidade, né? Este deve ser, aliás, o grande fundamento das aulas de educação física, promover a sociabilização, a solidariedade, a noção do coletivo como forma de contrabalançar a nem sempre saudável corrida pelos primeiros postos, marca muitas vezes discutível nos tempos de individualismo que se vive. Nossa, isso é muito importante. Então, as aulas de educação física, né, vão promover, essa palavra é muito importante, gente, principalmente para o Enem, né? As aulas de educação física vão promover essa socialização, essa sociabilização e a solidariedade, né? Trabalhar no coletivo, pensar não só nos seus movimentos enquanto indivíduo, mas pensar que a gente vai trabalhar, né, por muitos anos no coletivo, né? Aprender a negociar, aprender a, às vezes não, a questão da democracia, né? A fazer o que a maioria deseja, acha que vai ser um melhor lance naquele jogo, né? Linguagem corporal e interação social. De acordo com o estudado, conclui-se que a visão atual pretende que se reconheça a linguagem corporal mais do que como instrumento a serviço da competição ou da seleção dos mais aptos, como meio de interação social. Também se quer que sejam considerados os limites de desempenho de cada componente de um grupo, criando-se em função disso alternativas de adaptação que devem levar em conta as diferenças individuais. Então, olha só, nós falamos no slide anterior sobre essa questão da coletividade, né, gente? Mas olha só, é importante que a gente considere a questão, né, também da individualidade, né? Trabalhar com o coletivo é não esquecer que somos indivíduos, não esquecer o individual, né? Mas também ter em mente essa questão da coletividade, socialização.
quase um consenso com relação à educação que se pretende para o corpo e de como nesse âmbito devem funcionar o esporte e as práticas físicas em geral, que as práticas esportivas, os jogos e os exercícios físicos devem, antes de tudo, ser basicamente recreativos. Então, olha só, gente. Os jogos e os exercícios físicos devem, antes de qualquer outra coisa, divertir, né? Ser basicamente recreativos, instrumentos de bem-estar pessoal e ou interação social. Então, é importante que você esteja bem, né, com você mesmo e também com a sociedade. A perseguição exaustiva pelo corpo mais malhado deve ceder lugar à busca do prazeroso. Então, a gente tem aqui, a gente trabalha muito a questão do corpo, gente, a linguagem do corpo é tão importante que a literatura, né? A literatura trabalha com o conceito, trabalhava mais, né? Com o conceito do belo, né? Que tem que ser bonito. A literatura, para ser literatura, tem que ser bonita. Esse conceito foi muito problematizado por algumas escolas literárias, principalmente pelo modernismo, né? Hoje o pensamento não é exatamente assim, né? Que tem que ser bonito para ser literatura, né? Pelo contrário. Então, olha só, e aí o corpo, né, os renascentistas, por exemplo, trabalhavam muito com a questão corporal, né, com o corpo bonito, com o corpo escultural, né? Então, olha só, a perseguição exaustiva pelo corpo mais malhado deve ceder lugar à busca do prazeroso, né? Sem se esquecer da disseminação de valores que privilegiam o social, como a solidariedade e a valorização da força do coletivo. Então, essa perseguição que muitas pessoas apresentam pelo corpo perfeito, pelo corpo mais malhado, né, deve ceder lugar à busca do prazeroso. Então, é mais importante que se busque esse prazer, né, a malhado. Nesse sentido, há lugar para que todos dancem, joguem e pratiquem esportes. Há espaço para que todos participem dos jogos e tenham direito aos exercícios físicos. Para tanto, devem-se eliminar, né, eliminar, verbo muito importante, os preconceitos ou discriminações, e respeitados os limites de cada um, acolher todos os indivíduos, permitindo-lhes desfrutar a sensação de pertencimento ao grupo social. Então, aqui a gente tem o indivíduo que trabalha na coletividade, né? A gente não tem anulação da individualidade e a gente também não tem a anulação da coletividade, né? Trabalhar a nossa personalidade enquanto indivíduo em prol de algo, em prol de algo mais coletivo, né? Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em conjunto, né? Porque, gente, afinal de contas, na vida, né, seja na área profissional, na área pessoal, porque no final das contas a gente tem uma grande área que se chama vida, né? É muito importante trabalhar em conjunto, mas não apagar os traços que definem cada um de nós. Então é isso, alunos. Boa aula e espero que vocês tenham entendido essa importância, né, de trabalhar o corpo e saber também que o nosso corpo, assim como a nossa boca, né, o nosso corpo, a nossa boca faz parte do nosso corpo, né? Mas é importante saber que o nosso semblante, que a nossa postura, que o nosso olhar, né, tudo isso também fala, né? Ainda que a gente pense que não. Então é isso, alunos.